RPG são jogos focados para pessoas que gostam de uma boa história. Então, se você curte jogos que tem uma boa história, um bom enredo, jogos com várias horas de gameplay, o RPG é pra você. Eu sou o Diogo Asgard, você está no Detonando Videogames e toda semana eu tô trazendo vídeos de detonados de videogame e também curiosidade gamer. Então, se você curte essa salada gamer aí, já se inscreva no canal e deixe seu like. E hoje eu vou trazer aqui 10 jogos de RPG indicados pra você que quer começar a jogar RPG agora. Você quer começar a conhecer o RPG? Vou indicar 10 jogos sensacionais pra você com belíssimas histórias e também gameplay simples. Então, vamos comigo conhecer agora 10 RPGs indicados para iniciantes. Vamos lá! Final Fantasy X é um game de RPG desenvolvido pela Square Enix, lançado originalmente em 2001 para o PlayStation 2. O jogo é amplamente considerado como um dos melhores RPGs de todos os tempos e recomendado para jogadores novos no gênero. Uma das razões pelas quais o jogo é recomendado para novos jogadores de RPG é sua história cativante e fácil de acompanhar. O enredo segue Tidus, um jogador de Blitzball que é transportado para um mundo completamente diferente, onde se une a um grupo de guardiões para combater uma entidade maléfica conhecida como Sin. A história é contada de maneira linear, com cutscenes cinematográficas e diálogos bem escritos, o que torna o jogo muito acessível para jogadores novos que podem ter dificuldade em entender a complexidade de alguns enredos de RPGs mais antigos. Além da história envolvente, Final Fantasy X também oferece um sistema de batalha estratégico mais fácil de entender. Os jogadores controlam um grupo de personagens, cada um com habilidades únicas e equipamentos específicos, e enfrentam inimigos em turnos. O sistema de batalha é bem equilibrado e permite que os jogadores se adaptem gradualmente a estratégias mais avançadas à medida que progridem no jogo. Outra razão pela qual Final Fantasy X é recomendado para jogadores novos de RPG é sua trilha sonora excepcional e seus gráficos mirabolantes. A trilha sonora foi composta por Nobuo Uematsu e apresenta algumas das músicas mais icônicas da série Final Fantasy. Os gráficos foram considerados impressionantes na época do lançamento original e ainda se mantêm bem, especialmente na versão remasterizada. Por fim, Final Fantasy X é um game completo com muitas horas de jogabilidade, incluindo uma variedade de sidequests e minigames, como o já mencionado Blitzball, que é um esporte jogado dentro do jogo, pode ser muito divertido, como se fosse um polo aquático, só que debaixo da água. O jogo também oferece muitas opções de personalização de personagens, permitindo que os jogadores experimentem diferentes combinações de habilidades e equipamentos. Em resumo, Final Fantasy X é um excelente game de RPG recomendado para jogadores novos no gênero, com sua história cativante e fácil de seguir, sistema de batalha estratégico, trilha sonora excepcional e gráficos impressionantes. O jogo oferece uma experiência completa e satisfatória para jogadores de todas as idades. Dragon Age 2 é um jogo de action RPG desenvolvido pela BioWare e publicado pela Electronic Arts em 2011. O game se passa no mesmo universo do primeiro Dragon Age, mas se concentra em uma nova história e um novo personagem principal. Uma das principais razões pelas quais Dragon Age 2 é recomendado para novos jogadores de RPG é a sua jogabilidade, digamos, acessível. O jogo apresenta um sistema de combate em tempo real que é fácil de aprender, mas ainda oferece uma profundidade para jogadores mais experientes. Os jogadores podem controlar diretamente o personagem principal ou pausar o jogo para dar comandos táticos a toda a equipe. Isso permite que os players experimentem diferentes estratégias de combate e encontrem a abordagem que melhor lhes convém. Outra razão pela qual Dragon Age 2 é recomendado para novos jogadores de RPG é sua narrativa envolvente. A história do jogo é centrada em torno do personagem principal, o Hawke, que se torna um dos maiores, importantes e influentes cidadãos de Kirkwall. A história se desenrola ao longo de vários anos, permitindo que o jogador veja as consequências de suas escolhas e ações ao longo do tempo. A história também é bem escrita e apresenta personagens interessantes e complexos. Além disso, Dragon Age é um jogo que oferece muita liberdade ao jogador. Os jogadores podem personalizar o personagem principal, escolher quais membros da equipe usar e decidir como lidar com várias situações e escolhas morais que surgem ao longo do jogo. Isso permite que os jogadores experimentem diferentes caminhos e vejam as consequências
consequências de suas escolhas. Por fim, o Dragon Age 2 é um jogo com grande valor de replay. O jogo apresenta várias escolhas e caminhos diferentes que os jogadores podem seguir, o que significa que eles podem jogá-lo e rejogá-lo várias vezes e ainda experimentar coisas novas. Em resumo, o Dragon Age 2 é um excelente RPG e é recomendado para novos jogadores devido à sua jogabilidade acessível, narrativa envolvente, liberdade de escolha e fator replay. Se você é novo no gênero de RPG, procura um jogo para começar. Dragon Age é uma ótima opção, você vai se divertir. Elder Scrolls V Skyrim é um dos jogos de RPG mais aclamados e populares de todos os tempos, e por boas razões. Lançado em 2011, esse jogo épico de mundo aberto da Bethesda Game Studios foi projetado para jogadores que desejam uma experiência de RPG imersiva, com gráficos impressionantes, jogabilidade envolvente e uma história rica e complexa. O jogo começa com um personagem que você cria, um prisioneiro que é levado para a cidade de Helgen para ser executado. No entanto, antes que a execução possa ser concluída, um dragão ataca a cidade e o personagem do jogador é forçado a escapar. A partir daí, o jogo se desenrola em um mundo aberto gigantesco, com muitas cidades, vilarejos e locais a serem explorados. O que torna Skyrim um ótimo jogo para quem quer iniciar no RPG é exatamente essa exploração no mundo aberto e as diversas opções que você tem de fazer as coisas. O jogo oferece muita liberdade para o jogador explorar o mundo e tomar as decisões próprias. Os jogadores podem escolher entre várias raças de personagens, cada um com habilidades e vantagens únicas. Além disso, podem personalizar o seu personagem com diferentes habilidades e magias. O combate em Skyrim é intuitivo e satisfatório. O jogador pode escolher entre várias armas, como espadas, arcos, machados e magias. A habilidade do jogador com essas armas aumenta com o tempo, permitindo que o jogador se torne cada vez mais poderoso. O sistema de progressão em Skyrim é outro forte do jogo. Os jogadores ganham experiência ao completar tarefas e missões, o que lhes permite subir de nível e desbloquear novas habilidades e magias. Há uma grande variedade de missões para o jogador completar, desde missões principais até as missões secundárias e as tarefas menores, garantindo muitas e muitas horas de jogo. Uma característica importante de Skyrim é a sua história, o enredo. A história principal do jogo é envolvente e emocionante, mas o mundo do jogo é tão vasto que os jogadores podem facilmente se perder em inúmeras histórias secundárias e em personagens interessantes. A narrativa é rica e bem escrita. Os jogadores têm muitas escolhas a fazer ao longo do jogo que afetam a história. Em termos de gráficos, Skyrim é um jogo deslumbrante. O mundo do jogo é detalhado e realista, com paisagens impressionantes e efeitos climáticos dinâmicos que ajudam a imergir o jogador no mundo do jogo. A música também é notável, com uma trilha sonora épica e emotiva que se adapta à situação em que o jogador se encontra. Em resumo, Elder Scrolls V Skyrim é um jogo de RPG imersivo e envolvente, que é ótimo para os jogadores que querem começar a jogar RPG. Com sua jogabilidade intuitiva, sistema de progressão gratificante, história emocionante e gráficos impressionantes, é um game que vai te cativar por horas e horas. É um jogo que deve estar na lista de todos os amantes de RPG e é facilmente um dos melhores games já criados de todos os tempos. Mass Effect é uma série de games de RPG de ação, desenvolvido pela BioWare e publicado pela Electronic Arts. Lançado originalmente em 2007, o primeiro jogo da série rapidamente se tornou um grande sucesso entre os fãs de jogos de RPG e ação. Se você está procurando um ótimo jogo para começar a jogar RPG, Mass Effect é uma boa escolha. Na verdade, é uma escolha fantástica por muitas razões. Em primeiro lugar, a história de Mass Effect é incrivelmente envolvente e bem construída. O jogo se passa em um futuro distante, onde a humanidade faz parte de uma galáxia cheia de outras espécies alienígenas. O jogador assume o papel do comandante Shepard, um membro da Aliança da Terra, que é encarregado de proteger a galáxia da ameaça iminente. A história é contada através de diálogos, cutscenes e interações com outros personagens, e é cheia de reviravoltas emocionantes, escolhas morais e momentos emocionantes, e se passa na Via Láctea mesmo. Então descobriram várias raças diferentes na Via Láctea e o ser humano é apenas mais uma delas. Além disso, o RPG de Mass Effect é bastante acessível para iniciantes. O jogo apresenta um sistema de progressão de personagem simples e fácil de entender, que permite aos jogadores personalizarem as habilidades
e atributos de Shepard de acordo com seu estilo de jogo. O combate em Mass Effect é uma mistura emocionante de giroteios em terceira pessoa e poderes biônicos, o que significa que os jogadores podem escolher como abordar cada encontro com inimigos. Outra grande vantagem de Mass Effect é a sua jogabilidade aberta e não linear. Embora haja uma história principal que deve ser seguida, os jogadores têm muita liberdade para explorar toda a Via Láctea, fazer missões secundárias e interagir com personagens não jogáveis. Essa jogabilidade aberta permite que os jogadores explorem o universo de Mass Effect em seu próprio ritmo, tornando a experiência do jogo ainda mais envolvente. Por fim, Mass Effect é um game incrível e imersível absurdamente, graças ao seu mundo rico em detalhes e sua trilha sonora épica. Você vai poder explorar cidades alienígenas vibrantes, planetas isolados e uma nave espacial enorme, tudo com gráficos impressionantes e uma trilha sonora inspiradora. Em geral, Mass Effect é um excelente game para quem quer começar a jogar RPG, com sua história envolvente, jogabilidade acessível, gameplay não linear e mundo rico em detalhes. É uma experiência de jogo que ficará gravada na sua memória por muito e muito tempo. Se você ainda não jogou o Mass Effect, não perca mais tempo e dê uma chance a essa incrível trilogia e aventura espacial. Na verdade, são 4 Mass Effects, só que o quarto não faz parte da trilogia. Então aproveita e já começa a jogar, porque é obrigatório. Chrono Trigger é um clássico dos jogos de RPG e, sem dúvida, uma excelente opção para quem quer iniciar a jogar esse gênero. Lançado originalmente em 1995 para o Super Nintendo, o jogo ainda é muito popular e admirado pelos fãs de RPG. A história de Chrono Trigger é envolvente e bem construída, com personagens carismáticos e bem desenvolvidos. Quem desenhou os personagens foi o mesmo criador do Dragon Ball, o Akira Toriyama. O jogo acompanha a jornada de Chrono, um jovem que viaja no tempo para salvar o mundo de um futuro catastrófico. Ao longo da jornada, ele encontra vários aliados, cada um com sua própria história e personalidade. O sistema de combate de Chrono Trigger é simples e intuitivo, mas também oferece profundidade e estratégia. Os personagens podem combinar seus ataques para criar técnicas mais poderosas e há uma variedade de magias e habilidades disponíveis para cada um deles. Além disso, o jogo apresenta múltiplos finais, dependendo das escolhas que o jogador faz ao longo da história. A trilha sonora de Chrono Trigger é um dos seus pontos fortes, com composições incríveis de Yasunori Mitsuda e Nobuo Uematsu, o mesmo que faz as músicas do Final Fantasy. As músicas são memoráveis e adicionam uma camada extra de emoção e atmosfera ao jogo. A arte do jogo é outro ponto a se destacar, com belos gráficos e animações que ainda impressionam até hoje. A variedade de cenários e épocas em que a história se passa também é um ponto positivo, pois mantém o jogo sempre interessante e surpreendente. Resumindo, Chrono Trigger é um clássico que não envelheceu mal e continua sendo um excelente jogo de RPG até hoje, mesmo após tantos anos desde seu lançamento. Com sua história envolvente, sistema de combate estratégico, trilha sonora incrível e belos gráficos, é uma ótima opção para quem quer iniciar a jogar RPG e uma experiência obrigatória para os fãs do gênero. Final Fantasy VII é um game icônico de RPG que foi lançado originalmente em 1997 para o PlayStation. O jogo é considerado uma obra-prima da Squaresoft, com uma história profunda, personagens cativantes e um sistema de combate estratégico. A história do jogo segue Cloud Strife, um mercenário que se junta a um grupo de rebeldes para derrubar a empresa maligna Shinra, que está explorando o planeta em busca da energia Mako. Ao longo do caminho, o grupo enfrenta uma ameaça ainda maior, Sephiroth, um antigo membro da equipe Soldier da Shinra, que se tornou um vilão implacável. E além disso, ele quer colocar um fim em toda a vida do planeta. O enredo do jogo é contado de forma envolvente e cinematográfica, com cutscenes emocionantes e uma trilha sonora incrível que complementa perfeitamente a narrativa. A profundidade dos personagens também é impressionante, cada um com uma história de fundo única e um papel importante na trama. O sistema de combate de Final Fantasy VII é baseado em turnos, onde os jogadores selecionam comandos para seus personagens durante a batalha. O sistema de matéria, que permite aos jogadores equipar cristais que concedem habilidades especiais aos personagens, adiciona uma camada extra de estratégia ao jogo. Mas não se preocupa, o jogo mesmo tem um tutorial que ele te explica como funciona e você vai entender. Por isso que eu indico esse jogo ainda para iniciantes. Para quem está começando a jogar RPG, Final Fantasy VII é uma escolha perfeita. O jogo é relativamente fácil de aprender, mas ainda oferece um desafio satisfatório. Além disso,
A história é rica e aprofundada, os personagens bem desenvolvidos e o sistema de combate estratégico tornam o jogo atraente para jogadores experientes de RPG também. Em resumo, Final Fantasy VII é um game incrível que continua a ser um clássico atemporal. Se você está procurando por um jogo de RPG envolvente, emocionante para começar, esse é definitivamente uma excelente escolha. Esse foi o primeiro RPG que eu zerei, foi o segundo que eu joguei, o primeiro foi o Beyond the Beyond, que foi o primeiro RPG lançado para PlayStation. Inclusive você está vendo imagens dele aí, que são do detonado que eu tô fazendo desse jogo aqui no canal. Vou deixar no card acima a playlist do detonado do Beyond the Beyond, caso você queira ver como é que é. Kingdom Hearts é um game de RPG de ação lançado em 2002 pela Squaresoft em parceria com a Disney para o PlayStation 2. Mistura os personagens do mundo da Disney com elementos da série de jogos do Final Fantasy. A história segue o protagonista Sora, um jovem que é arrastado para lutar uma aventura épica em vários mundos diferentes para encontrar seus amigos e lutar contra as forças da escuridão. O game é uma excelente escolha para quem quer começar a jogar RPG por várias razões. Em primeiro lugar, a jogabilidade é fácil de entender e muito intuitiva. O jogador controla Sora usando uma combinação de ataques físicos e magias para derrotar os inimigos. O jogo também é bem equilibrado em termos de dificuldade, tornando-se gradualmente mais desafiador à medida que o jogador avança, permitindo uma curva de aprendizado gradual para quem é novo no gênero. Outra razão pela qual Kingdom Hearts é um ótimo jogo para iniciantes de RPG é que a história é emocionante e envolvente sem ser complexa demais ou confusa. O enredo é baseado em temas universais como amizade, coragem e esperança, tornando facilmente acessível para todos os públicos. A combinação única de personagens da Disney de Final Fantasy também é uma adição divertida e interessante ao jogo, criando um mundo de fantasia rico e envolvente. Além disso, Kingdom Hearts tem gráficos e trilha sonora impressionantes, os mundos são ricos em detalhes e cores, e a música é incrivelmente emotiva, criando uma atmosfera imersiva que é fácil de se envolver. Realmente uma mistura de Final Fantasy com Disney só podia dar certo. Em resumo, Kingdom Hearts 1 é um excelente RPG para iniciantes que combina uma jogabilidade intuitiva, uma história emocionante e personagens cativantes. Com gráficos e trilha sonora impressionantes, esse jogo é uma experiência incrível que irá agradar a jogadores novos e veteranos do gênero RPG. Parasite Eve é um game de RPG lançado pela Squaresoft em 1998 para o PlayStation. Ele se destaca por sua história envolvente e sua jogabilidade única, que combina elementos de RPG com ação em tempo real. A história segue a policial novata Aya Bria, que se envolve em uma série de eventos estranhos envolvendo uma misteriosa criatura conhecida como Eve. Aya descobre que Eve é capaz de manipular o DNA humano, permitindo-lhe controlar as mentes das pessoas e provocar mutações. Aya precisa enfrentar Eve para salvar Nova York da destruição total. O enredo é bem construído e envolvente, com reviravoltas surpreendentes e personagens interessantes. A jogabilidade é uma mistura única de ação em tempo real e elementos de RPG, permitindo que o jogador customize o equipamento e as habilidades de Aya para enfrentar os desafios do jogo. Além disso, o sistema de batalha em tempo real é divertido e desafiador, exigindo que o jogador fique atento aos movimentos dos inimigos e escolha cuidadosamente suas ações. Há também um sistema de evolução de armas, que permite que o jogador melhore as habilidades de suas armas e as torne mais eficazes na batalha. Parasite Eve é um jogo ótimo para quem quer começar a jogar RPG, pois é fácil de aprender a jogar, mas ainda oferece uma jogabilidade profunda e satisfatória. Ele também apresenta uma história envolvente que mantém o jogador engajado do início ao fim. Em resumo, Parasite Eve é um game clássico de RPG que vale a pena ser jogado por qualquer fã do gênero. Se você é um veterano ou iniciante, Parasite Eve é para você. Ele oferece uma jogabilidade única e envolvente, uma história bem construída e uma trama interessante que certamente vai te cativar. Final Fantasy IV é um game clássico de RPG lançado pela Squaresoft em 1991 para o Super Nintendo. O jogo foi remasterizado e relançado para diversas plataformas ao longo dos anos, incluindo o PSP em 2008 com gráficos e trilha sonora atualizados. Essa versão foi novamente relançada em 2021 para PC, iOS e Android com ainda mais melhorias. O enredo de Final Fantasy IV segue o Cavaleiro das Trevas, Cecil, que começa a questionar as ordens que recebe de seu rei e abandona seu posto. Ele se junta a um grupo de personagens, cada um com habilidades únicas, para enfrentar uma conspiração que ameaça a paz do mundo. A história é um dos pontos altos do game,
com um enredo bem construído e personagens memoráveis. A jogabilidade é um clássico de RPG com batalhas baseadas em turnos, magias e habilidades que podem ser adquiridas ao longo da jornada. A versão remasterizada dá vida ao clássico do Super Nintendo e uma versão 3D. Os gráficos atualizados dão vida ao mundo de Final Fantasy IV, com personagens e cenários detalhados. A trilha sonora, que já era icônica, foi regravada com novos arranjos e instrumentos, tornando ainda mais cativante. Final Fantasy IV é um excelente jogo para quem quer começar a jogar RPG, pois é fácil de aprender a jogar, mas ainda apresenta profundidade e complexidade suficientes para satisfazer jogadores mais experientes. A história e os personagens são envolventes o suficiente para manter o jogador engajado, e os recursos adicionais na versão remasterizada tornam a experiência ainda mais agradável. Em resumo, Final Fantasy IV é um clássico do RPG que continua a cativar jogadores, mesmo após tantos anos de seu lançamento original. Se você quer começar a jogar RPG, ou se é fã do gênero que ainda não teve a chance de jogar Final Fantasy IV, essa versão remasterizada é um ótimo ponto de partida para explorar esse mundo fantástico e emocionante que é o RPG. Tales of Xillia é um jogo de RPG desenvolvido pela Bandai Namco Studios e lançado em 2011, exclusivo para o PlayStation 3. É um game que se destaca pela sua narrativa envolvente e seu sistema de combate dinâmico, além de contar com personagens carismáticos e uma trilha sonora memorável. Em Tales of Xillia, o jogador assume o controle de um dos dois personagens principais, Jude Mattis ou Mila Maxwell, e segue uma jornada para proteger o mundo de Riz Maxia. O enredo é rico em detalhes e se desenrola de forma bem elaborada, com diversos twists e reviravoltas que mantém o jogador envolvido na história. O sistema de combate é outro destaque do jogo. Ele é baseado em batalhas em tempo real e não existem batalhas aleatórias. Você consegue ver os inimigos, caso queira lutar, basta encostar neles e iniciar o combate. O jogador pode executar diversos tipos de combos e habilidades, além de contar com um sistema de evasão que permite evitar ataques inimigos. Entretanto, Tales of Xillia é recomendado para novos jogadores de RPG por vários motivos. Em primeiro lugar, o jogo é dinâmico e fácil de aprender a jogar, com tutoriais bem elaborados que explicam as mecânicas do jogo de forma clara e concisa. Em segundo lugar, a história e os personagens são cativantes e fáceis de se identificar, o que ajuda a manter o jogador envolvido no enredo. E por fim, o sistema de combate é bem elaborado e divertido, oferecendo aos jogadores a oportunidade de experimentar diversos estilos de gameplay. Resumindo, Tales of Xillia é um game de RPG envolvente e acessível, que oferece uma experiência única para os jogadores. Com sua narrativa bem elaborada, sistema de combate dinâmico e personagens carismáticos, é um jogo altamente recomendado para novos jogadores no gênero de RPG. Ainda tem muitos jogos de RPG que eu quero mostrar. Eu tô com dor na consciência aqui, gente, que eu não falei do Final Fantasy IX. Mas eu vou falar dele no próximo vídeo. Esse vídeo aqui vai ter uma parte 2. Se você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí dizendo que você quer a parte 2 e dizendo qual que é o seu jogo de RPG preferido que faltou entrar nessa lista, que eu vou colocar na próxima, na parte 2 desse vídeo, beleza? Então, valeu gamer, até a próxima!